Eu quero ler um texto hoje que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 14 e 15. Mas antes disso eu quero lembrar a todos, quem estava no domingo passado aqui, quem estava no domingo passado, nós falamos, o título da mensagem foi Chamados para influenciar, e nós estamos numa série de 3 mensagens. Essa é a segunda, e a série é Chamados, e hoje nós vamos falar sobre chamados para iluminar. Então esse é o texto que nós vamos ler hoje, é a continuação daquele versículo que nós lemos na semana passada, e é literalmente os próximos versículos desse texto. Então Mateus capítulo 5, versículo 14, diz o seguinte: Jesus está dando o sermão da montanha, falando para os seus seguidores, para aqueles que estavam sempre em volta de Jesus. E lembrem-se que isso aqui não é um sermão qualquer, é o manifesto da obra de Jesus aqui, é os ensinamentos do Pai aqui na terra. E Jesus começa e ele continua dizendo o seguinte: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Até aqui a palavra do Senhor. Como eu disse, o título dessa mensagem é Chamados para iluminar. Amém? Podemos orar? Senhor Jesus, obrigado, Pai amado, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por aquilo que Tu tens feito em nós, através de nós. Somos tão agradecidos, Pai, por essa boa novidade que o Senhor está nos dando, uma casa nova. Senhor, nós sabemos que não merecemos, mas nós queremos, Deus, fazer desse lugar um altar no meio dessa cidade. Desse lugar nós queremos fazer um lugar de salvação, um lugar de cura, um lugar de intimidade contigo. Pai, fica conosco nessa manhã, abre os nossos ouvidos espirituais para ouvir a Tua palavra e possamos entender, Senhor Jesus, com o profundo das nossas almas, aquilo que o Senhor tem para nos dizer nessa manhã. E toda a igreja diz amém e amém. Amém. Ok, chamados para iluminar. Deixa eu começar dizendo o seguinte, teve uma época na nossa vida, a Débora estava grávida do Teodoro de 3 meses, 5 meses, bem certinho, de 5 meses estava grávida do Teodoro, do nosso primeiro filho, e nós decidimos não, né, fomos impulsionados assim a fazer uma viagem missionária, para ter uma experiência fora, bem diferente daquilo que a gente estava acostumado, e nós fomos impulsionados para fazer isso, e nós fomos para um país que chama Guiné-Bissau. Guiné-Bissau é um pequeno país na África, bem no meio da África ali, mais ou menos. E Guiné-Bissau é literalmente um país minúsculo, ou seja, as pessoas vivem em todo o país, vivem sem luz nenhuma, não tem energia elétrica, a não ser na capital, onde a energia elétrica ficava ligada até às 10 da noite, era isso, né? Então 10 da noite a energia elétrica da cidade tinha que desligar, da capital. Então vocês imaginam que para chegar lá, a gente precisava pegar um avião, porém esse avião, o país é tão grande que esse avião só chegava uma vez por semana, chegava um avião naquele lugar, descia um avião e decolava o mesmo avião, era uma vez por semana, e eu lembro como se fosse hoje, eu estava com muito medo daquela viagem, a Débora estava grávida de 5 meses, nós estávamos indo para um país muito diferente daquilo que a gente estava acostumado, alimentação, nós levamos coisas para ela, eu não tinha problema, mas ela não podia pegar nenhum tipo de vírus ou algo assim, e eu estava muito tenso durante toda a viagem, porque nós íamos passar por um outro país muito, muito, muito complicado, principalmente para as mulheres, mas correu tudo bem no final das contas, Deus nos ajudou, e quando nós estávamos chegando, pousando com o avião, eu comecei a olhar, o piloto abriu, a tripulação ligou as luzes da cabine e disse, olha, nós estamos prestes ao pouso, e então eu fui obviamente para a janela e comecei a olhar pela janela, e adivinhem? Nada, só escuro completo, eu não via uma luz, um brilho, uma fogueira, absolutamente nada. Eu disse, não deve ser porque está muito alto ainda, quem sabe o país fica na beira do mar, então a gente deve estar em cima do mar, então deve ser isso, está tudo tranquilo, mas aquela tensão, e daqui a pouco o piloto diz, tripulação,
preparar para o pouso. E eu olho para a janela de novo e nada acontecendo. E o avião começa, você sente nitidamente o avião descendo, aquele barulho todo, o avião desacelerando. E eu continuo olhando para a janela e eu digo, amor, não tem nada, eu não estou vendo nada. E aí o piloto fala mais uma vez alguma coisa a respeito do pouso. Eu disse, meu Deus, nós vamos pousar onde? Não tinha luz nenhuma. E daqui a pouco eu só sinto aquele trancão, o barulho das rodas freando. E o avião desceu, tocou em alguma coisa. Eu olhava pela janela, não via absolutamente nada, nenhuma luz, nada para guiar. E vocês imaginam, eu não mostrei, eu tenho aqui a foto do aeroporto para vocês terem uma ideia do tamanho. Esse é o aeroporto internacional Oswaldo Vieira Bissau. E esse foi o tempo que a gente chegou sem luz nenhuma na pista, indicando o caminho. Sabe aquelas luzinhas que você enxerga quando você está na pista? Nós estávamos na pista e a gente não enxergava nada, a não ser as luzes do avião iluminando o próprio chão. Nós descemos pela pista e realmente isso aqui estava tudo escuro, tudo apagado, o aeroporto estava apagado, não tinha luz, era só mato. E eu não sabia, meu Deus, será que tem bicho aqui? Vão vir nos comer, o que vai acontecer aqui? E nós passamos um tempo maravilhoso lá. Foram acho que 12 dias maravilhosos cuidando de algumas crianças. Nós temos aqui uma foto de uma das escolas que nós fomos, só para vocês verem. Essas crianças são maravilhosas. A missão lá tem várias escolas, e nós viajamos assim. Para você viajar 30 quilômetros, isso demorava mais ou menos umas 4, 5 horas de viagem de carro pelo meio da mata. E eu tenho aqui, vocês que gostam muito de comida, né? Eu trouxe aqui uma curiosidade só para vocês, não tem nada a ver com a pregação, mas se vocês gostam, isso aqui é macaco, carne de macaco. Não é bom, é horrível. Óbvio que só eu comi. Esse é o famoso prato com carne de macaco. Foi muito, muito, muito ruim. O gosto é péssimo. Mas eu posso dizer que eu comi macaco. Alguém aqui pode dizer que comeu carne de macaco? Então eu ganhei de vocês todos. Ok, pode tirar essas fotos aí, não tem nada a ver com isso aí. Mas ok, nós estamos falando a respeito de luz, e é muito desconfortável o escuro, sim ou não? O escuro é desconfortável, nós não conseguimos ver, nós saímos tateando no escuro, nós não encontramos aquilo que nós estamos procurando, nós ficamos com aquele olho, parece cada vez mais aberto para tentar enxergar alguma coisa. O escuro é desconfortável porque não nos guia para lugar nenhum. Você, quando está no escuro caminhando no breu completo, na rua ou no meio de um mato, você literalmente não sabe nem para onde você está indo. Se você está no escuro em casa, mais ou menos você já conhece as paredes da sua casa, você coloca a mão e diz, esse aqui é o banheiro, esse aqui, você consegue chegar. Mas imagina num lugar completamente escuro, que você não conhece, você nem consegue chegar aonde você precisa. Você não sabe se você está indo na direção certa ou na direção errada. Você não tem ideia nenhuma. Mas sabe de uma coisa? Nós nos acostumamos com o escuro. Você já viu que o seu olho ele vai se acostumando e se adaptando ao escuro. Você não consegue ver com nitidez como tem uma luz em você, mas você consegue mais ou menos identificar alguns vultos e você consegue passar, né? O André também e a Agatha, porque eles não têm problema nenhum de visão. Mas às vezes nós nos acostumamos com o escuro. Você já se pegou em casa ou no seu escritório, você chega, o dia tá ok, tem bastante luz, você começa a trabalhar sem ligar as luzes do ambiente, você começa a trabalhar, e o dia começa a ficar escuro, mas você continua trabalhando, e você está trabalhando, daqui a pouco chega uma pessoa de fora e diz, nossa, que escuro aqui, e liga a luz da parede e você diz, nossa, eu sabia que tinha alguma coisa errada, eu só não sabia o que era. Quantos? Eu sabia que tinha alguma coisa estranha, eu só não consegui perceber que era a luz, a falta de luz. Está muito melhor assim, é muito melhor com luz. Sabe, os seres humanos sempre procuram a luz. Nós somos acostumados a dizer, nossa, a gente tem que procurar a luz no fim do túnel, né? Eu não consigo ver a luz no fim do túnel. Não, eu já estou vendo a luz no fim do túnel. Está difícil, mas eu já estou vendo a luz no final do túnel. Isso basicamente significa para nós que o tempo de escuridão está chegando no final. É uma indicação de que coisas melhores estão por vir. É um sinal que mostra que nós sabemos para onde ir, porque se nós vemos uma luz num túnel escuro, nós não precisamos ir para cá, nós podemos ir em direção à luz e encontrar a solução, encontrar uma saída diante de uma situação difícil, acreditar que a solução está logo ali e que ela de fato existe. Sim ou não? Sabe, quando Jesus usou essas palavras que nós acabamos de ler no texto bíblico em Mateus, Jesus estava usando de novo palavras familiares
para as pessoas que estavam ouvindo. Sabe, os judeus que estavam ouvindo isso na época de Jesus, era muito comum para eles, entre eles falarem o seguinte, que Jerusalém era uma luz para o mundo, era uma luz para os gentios. Gentios é uma nomenclatura que os judeus usavam para dizer todos os outros povos da terra. Então, haviam os judeus e todos os outros povos da terra. E todos os outros povos da terra, de outras crenças, outras culturas, eles resumiam na palavra gentios, certo? Então, era comum eles falarem entre si que Jerusalém era uma luz para os gentios, para os outros povos. Mas o mais interessante é a forma como os judeus usavam essa expressão. E essa forma é a chave para nós entendermos o que Jesus estava querendo dizer. Quantos estão aqui comigo? Alguém com sono? Não? Todo mundo bem? Bora lá então. Olha só, os judeus, eles acreditavam que ninguém acendia a sua própria luz. Ninguém tinha capacidade de acender a sua própria luz. Jerusalém era sim uma luz para os outros povos, mas Deus é quem havia acendido a luz de Jerusalém. A luz que brilhava em Jerusalém não era de Jerusalém, não pertencia a Jerusalém, mas ela tinha sido emprestada por Deus a Jerusalém. Então era uma luz emprestada. Isso era a ideia comum na época. Todos entendiam e todos falavam a respeito disso. Então, basicamente, quando Jesus está dizendo, vocês são a luz do mundo, e essa é uma frase de abertura que é uma loucura, porque nós lemos antes de Jesus falar isso aqui, em outro momento, quando ele fala, através do Evangelho de João, ele diz, eu sou a luz do mundo. Lembram disso? Eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Mas agora Jesus, falando no seu discurso, ele diz, vocês são a luz do mundo. Jesus não estava dizendo e exigindo de ninguém que devesse produzir a sua própria luz. Jesus não estava dizendo para os seus discípulos, vocês precisam produzir a própria luz, vocês precisam produzir aquilo que é necessário. A exigência de Jesus não era essa. A exigência de Jesus era que fôssemos um reflexo da sua luz e da luz do Pai nesse mundo. Que nós fôssemos reflexos na nossa família, liderando bem, amando, ensinando os nossos filhos, sendo exemplo de luz no meio da nossa família. Os nossos filhos sendo cópias e exemplos da nossa casa, de Jesus. Filhos que impactem a sociedade, filhos que sejam justos, filhos que a sua palavra valha alguma coisa. Pessoas que sejam reflexos de Jesus no seu trabalho, reflexos de Jesus ao lado do seu chefe, pessoas que sejam reflexos de Jesus no meio dos seus alunos, no meio dos seus professores. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Sabe, os benefícios de refletir a luz de Jesus para o mundo não são apenas para aqueles que veem a luz, mas também tem benefícios para aqueles que refletem a luz. Sabe por quê? Porque uma das coisas que acontece quando você acende uma luz, quando você acende uma lanterna como essa, é que todos vão olhar para essa lanterna. Claro, nós estamos aqui num ambiente cheio de luz e talvez ela não está tão... Como que é? Agora sim, é isso? Então todos vão olhar para essa lanterna, por quê? Porque uma luz acendeu. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós começamos a refletir a luz do Senhor Jesus, é inevitável que o mundo foque as atenções para nós. Quando nós acendemos a luz de Jesus e refletimos a luz de Jesus, é inevitável que o mundo observe aquilo que nós estamos fazendo. Não tem como não ser visto. Nós começamos a aparecer no mapa. Nós somos vistos como saída, como solução, como esperança, como transformação, como socorro. A luz de Jesus é vista através de nós. E Deus, Ele sempre potencializa as suas lâmpadas para brilharem e iluminar cada vez mais. Sabe, se Jesus não estava exigindo que nós fôssemos e gerássemos a nossa própria luz, mas nós fôssemos apenas um reflexo da luz dele, também Ele queria abastecer as nossas lâmpadas, Ele queria abastecer as nossas luzes. E quando Jesus abastece a nossa vida da sua luz, Jesus começa a potencializar a nossa vida, começa a potencializar o nosso trabalho, começa a potencializar a nossa empresa, começa a potencializar a nossa família, começa a potencializar onde nós botamos a nossa mão, aonde nós pisamos o nosso pé. Agora, se Jesus disse, vocês são a luz do mundo, o que será de fato que Jesus estava querendo dizer? E é isso que eu quero olhar com vocês.
Antes de nós falarmos 3 coisas que Jesus estava dizendo para as pessoas e para nós, e é o que Ele tem para nós hoje, deixa eu te falar uma coisa, as casas na Palestina eram casas escuras. Elas eram feitas com, no máximo, uma janela redonda em uma das extremidades da casa. Então, mesmo de dia, a casa era muito escura. Então era normal ter lâmpadas acesas para iluminar essa casa. Obviamente não havia energia elétrica, e basicamente era como uma tigela pequena de barro, né, de cerâmica. Se enchia essa tigela pequena de azeite e se colocava um pavio deitado com uma das extremidades para fora, no seco. Se acendia aquilo e aquilo ficava queimando e iluminando a casa toda. Era normal isso. Então, quando começava a acabar o combustível, se colocava mais azeite no mesmo pavio e aquilo continuava iluminando. Agora, as lâmpadas não eram fáceis de acender. Lembrem-se, não tinha fósforo nem isqueiro. Não era simples de acender. Você tinha que fazer o método do homem das cavernas, aquele de faísca, com pedrinha, tudo normal, daquela maneira, ou com alguma outra propriedade. Então, aquilo não era apagado durante o dia. Essa lâmpada não era apagada, ela ficava ligada o dia inteiro. Então, as pessoas precisavam sair de casa, mas elas não queriam apagar suas lâmpadas. Então, o que era comum, elas colocavam dentro de uma espécie de cesto, mas um cesto feito também de barro, que se usava para medir cereais. Então, colocava a lâmpada e colocava aquilo em cima, porque a lâmpada não podia apagar. E eles também não queriam sair de casa e deixar a casa insegura para que pudesse pegar fogo ou incendiar alguma coisa. Então, eles escondiam a lâmpada, mas deixavam ela ligada. Por quê? Porque não tinha ninguém em casa. Quando não tem ninguém para ver, não precisa nada iluminar. Quando existem pessoas, você precisa iluminar, certo? Então essa era o conceito de luz que Jesus estava falando. Agora, em primeiro lugar, nós vemos que Jesus diz: vocês são a luz do mundo. E ele continua dizendo: não se pode esconder, bota o texto na tela para mim, por gentileza. Não se pode esconder uma cidade construída, é o texto bíblico mesmo, é o texto bíblico, lá o que a gente leu lá no começo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Olha o exemplo que Jesus fala a respeito de uma lâmpada. Ele diz: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. O que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, gente, luz não tem como esconder. Não dá para esconder luz. Ninguém quer esconder luz de jeito nenhum. Porque se você acende uma lanterna, você acende para iluminar um ponto. Você acende para iluminar algum lugar que está escuro. Então é como uma cidade que alguém decide construir no topo de uma montanha. O objetivo dessa pessoa não é esconder essa cidade. O objetivo da pessoa que constrói uma cidade no topo de uma montanha é que todas as pessoas vejam essa cidade. É o objetivo principal de construir no topo de uma montanha. É que ela seja vista, é que ela seja olhada por todos que passam. A primeira coisa que Jesus diz para os seus discípulos é: vocês são a luz do mundo. Então, a partir de agora, a luz de vocês precisa ser vista. Jesus não nos chamou para estarmos escondidos dentro de 4 paredes. Jesus não nos chamou para estarmos escondidos aqui dentro como cristãos e seguidores dele. Jesus nos chamou para sermos vistos pelo mundo. Aí você está pensando, não, mas como assim? Você está falando aqui a respeito de que não, todo mundo tem que te ver, tem que te adorar. Não tem nada a ver com isso. Mas uma luz, uma lâmpada, ela só consegue iluminar se ela é vista. Se uma lâmpada não é vista, ela não consegue iluminar. Porque todos que chegam em um lugar escuro e uma luz acende, ainda que ela estivesse atrás dessas caixas de som, todos olhariam para aquele lugar. Porque luz chama a atenção. Luz só tem serventia quando ela é vista. Ela precisa ser vista na escuridão. Uma lâmpada ligada aonde muita luz está ligada, como essas aqui, quem sabe ela não faz diferença nenhuma, certo? Ninguém precisa acender uma lanterna pequena como essa num lugar que tem bastante luz como esse, certo ou errado? Certo? Será que, Luan, você pode desligar as luzes para nós? Eu não combinei isso contigo, mas será que tu consegue? Tudo. A gente ainda tem um pouco de luz. Agora não tem nada. Mas se eu acendo isso aqui, todos vão olhar para a luz. Certo? Agora passa o fantasma, né? Pode ligar, Luan. Porque luz precisa ser vista. Luz não pode ficar escondida. Você ilumina fora das 4 paredes. Aonde tem muita luz para iluminar, não te preocupa. Você não precisa brilhar. Pode acender mais luz, Luan.
Quando tem muita luz, você não precisa brilhar a sua luz, porque se você está rodeado de luz, vocês são luz do mesmo lugar, e aquele lugar já tem luz suficiente. A luz precisa brilhar aonde está escuro. Aonde está escuro? Aqui dentro, você não precisa brilhar. Aqui dentro, há muitas luzes sentadas por aí. Agora, aqui dentro é lugar de reabastecer as nossas baterias, é lugar de reabastecer as nossas lâmpadas, é lugar de encher de azeite, de combustível de Deus as nossas lâmpadas. Lá fora nós vamos brilhar. Lá no nosso emprego nós vamos brilhar, lá na nossa família nós vamos brilhar, lá no jantar, no almoço em família, onde só você é cristão, lá você vai brilhar, lá você vai fazer a diferença. Jesus estava dizendo: eu quero que os meus seguidores sejam a luz que todos veem na escuridão desse mundo. Jesus não nos chamou para viver escondidos, Jesus nos chamou para sermos vistos e reconhecidos. Não dá para ignorar a igreja do Senhor. Não dá, você pode olhar para a igreja do Senhor e amar ou odiar, ignorar, não tem como. Não tem como. Era como Jesus andando na terra. Imagine se Jesus andando aqui na frente de todos nós, e ele começa a dizer: eu sou o Filho de Deus, o enviado por Deus, eu sou o próprio Deus, e eu vim aqui salvar o mundo dos seus pecados. Você só tem duas alternativas na sua cabeça, só vai passar duas coisas. Ou Jesus é completamente louco, isso é uma mentira, uma enganação, ou ele está certo. Mas diante de Jesus, diante de alguém dizendo: eu sou o Filho de Deus, eu sou a luz desse mundo, não tem como ignorar. A igreja do Senhor está nesse lugar para não ser ignorada pelo mundo. Nós estamos aqui para fazer a diferença para esse mundo. A tua família, os teus filhos, a tua esposa, o teu marido, nós precisamos ser uma luz transformadora, impossível de sermos ignorados. Ah, mas eu sou um simples marceneiro. Seja o marceneiro mais excelente no seu trabalho. Ah, mas eu sou uma pessoa que eu sou do lar, eu cuido dos meus filhos, cuido da casa. Seja a esposa e a do lar mais excelente desse lugar. Mas eu sou um pequeno empresário, eu recém comecei. Seja o melhor pequeno empresário de todos, o mais justo, o mais correto, o mais transparente, o mais boa gente, o mais simpático. Ah, mas eu sou apenas uma mãe. Seja uma mãe com excelência. Eu sou apenas um filho, eu sou um adolescente, eu sou filho, eu só estudo, não faço nada. Seja um filho que dê orgulho para a tua família. E você não precisa ser o melhor dos melhores médicos para dar orgulho para o teu pai e para tua mãe. Você só precisa ser um homem ou uma mulher direito, reto, temente a Deus, transparente, verdadeiro, que busca o Senhor. Jesus está dizendo: vocês são chamados para brilhar. Vocês são chamados para serem vistos. Em segundo lugar, Jesus continua dizendo, e basicamente o que ele está dizendo é que luz guia pessoas. Sabe, nós usamos lanterna exatamente dessa forma. Nós usamos lanterna na nossa frente, iluminando o nosso caminho, porque a luz vai nos guiar, certo? Nós estamos caminhando em direção a alguma coisa e a luz vai nos guiar, a luz mostra o caminho certo. E eu vou olhar para cá e dizer: não é para cá que eu quero ir, nem para cá que eu quero ir. Ah, tá lá o meu caminho. A luz ilumina, a luz serve de guia. Deixa eu te falar uma coisa, aquilo que Jesus está dizendo é: nós, vocês, meus seguidores, minhas cópias, meus pequenos cristos, vocês são chamados por mim e pelo meu Pai para serem guias nesse mundo. Ei, as luzes indicam o caminho na pista de pouso. Vocês lembram que eu falei no começo? É horrível a sensação, e eu imagino do piloto. A pessoa tem que ter uma experiência incrível para pousar o avião, talvez só olhando os instrumentos, dizendo que o chão está próximo, o chão está próximo, o chão está próximo. Faltam 100 metros, faltam 70 metros, faltam 50 metros, faltam 30 metros, faltam 10 metros, 5 metros. Você só pode olhar isso, mas deve ser desesperador pousar um avião sem as luzes indicando o caminho. Sabe, é desesperador para as pessoas chegarem até Jesus sem alguém que indique o caminho a elas. É desesperador para as pessoas que estão longe de Jesus, que não conheceram ainda o amor dele, não conheceram a transformação que ele causa. Se ninguém indicar o caminho, é mais difícil. Eu e você somos guias nesse mundo. Nós somos facilitadores para as pessoas chegarem a Jesus e encontrarem o amor e a graça dele.
luzes indicam o caminho na pista de pouso, luzes facilitam o caminho para os outros. Um dia, eu e você, nós estávamos na escuridão completa, e a luz de Jesus nos alcançou. Nós somos os guias para outras pessoas alcançarem e chegarem até Jesus. Agora nós indicamos o caminho até Jesus. Nós mostramos o nosso mestre, nós mostramos o nosso amado. Nós podemos compartilhar da nossa vida e dizer: Guilherme, você precisa conhecer esse Jesus que mudou minha vida. Ele transformou minha família, Ele reconectou meu casamento, Ele me deu uma nova perspectiva do mundo. Ele me disse que eu posso sonhar, Ele me disse que eu posso ser livre. Você precisa conhecer esse Jesus que transformou completamente a minha família. Nós somos guias para esse mundo, somos como uma pista iluminada para que outros encontrem a salvação. Sabe, as pessoas vão te procurar no trabalho, vão te procurar na família, na faculdade, buscando um refúgio, buscando reconexão. E elas vão sentar do seu lado e vão começar a dizer: eu nem sei porque eu estou te dizendo isso, Stephanie. A gente nunca falou sobre isso, eu nunca me abri, mas eu preciso desabafar. Eu preciso me encontrar nessa vida, eu preciso me reconectar. Eu estou me sentindo afastado dos meus pais, afastado dos meus filhos. Eu preciso encontrar o meu propósito de vida, o meu chamado. Eu preciso me encontrar, porque não está valendo mais a pena. Não vale mais a pena viver, está muito escuro. A Stephanie vai poder dizer: eu tenho uma luz para te mostrar. Eu tenho alguma coisa diferente que vai fazer a diferença na tua vida. Nós somos como uma lanterna que aponta para o caminho certo. Você não está por acaso trabalhando na sua empresa. Você não tem por acaso esse chefe, porque a Bíblia diz que todas as lideranças colocadas sobre nós foram colocadas e autorizadas por Deus. Nossa, mas se Deus soubesse do meu chefe como que ele é, se Deus soubesse o tipo de chefe, eu acho que Deus, talvez Ele não prestou muita atenção. Você não está lá só para o seu ganha-pão. Você está lá para transformar pessoas. Você está do lado do seu chefe para transformar ele. Você está do lado do seu professor, da sua professora, para transformar ela. Você está do lado dos seus alunos para trazer transformação na vida delas. Você não vai apenas ensinar um conteúdo, você vai ensinar a transformação de vida. Você não foi colocado na sua família por acaso, por engano. Quantos de nós já dissemos: Deus, como eu queria ter nascido em outra família, como eu queria pertencer a outro sangue. Deus, eu fui abandonado de primeira pelos meus pais. Como eu queria ter nascido numa família de pais que me amassem. Deixa eu te falar uma coisa: Deus não te colocou e não te deu esse sangue por acaso. Ele te deu por um propósito, porque a Bíblia diz que não há nada nos céus e na terra que não tenham sido feitos debaixo do propósito de Deus. Mas eu não tive luz da minha família, ninguém iluminou o caminho para mim. Mas agora as coisas mudaram e você é a luz do meio da sua família. Em terceiro e último lugar, nós vemos Jesus falando para a multidão, e eu vou ler novamente o texto que diz: vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada, uma lamparina, para colocá-la debaixo de um cesto, como eu acabei de falar. Pelo contrário, ela é sempre colocada num lugar alto, num lugar próprio, para que iluminem quem? Algumas pessoas, alguns poucos beneficiados da luz, não, todos, para que ela ilumine todos que estão na casa. E Jesus diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e fiquem maravilhados com vocês, e honrem vocês, e coloquem vocês num pedestal e digam: uau, como ele faz bem, uau, como a Agatha é boa. Não! Para que eles vejam as suas boas obras e louvem o Pai que está no céu. A luz de Deus não chama atenção para nós, a luz de Deus chama atenção para Ele, porque nós somos o reflexo da sua luz nessa terra. Terceiro e último lugar, a luz precisa multiplicar. Gente, quando falta luz lá em casa, não sei na casa de vocês, mas uma vela não é suficiente. Eu ligo primeiro uma com um fósforo e em seguida eu uso a que está ligada para ligar outras. Alguém também faz isso? Que muitas pequenas luzes dão conta de iluminar uma grande casa.
A luz precisa multiplicar, porque nós somos chamados para multiplicar a luz de Jesus. Uma vela pequena que compartilha a sua chama, a sua luz com outras velas. Sabe, eu amo o que o evangelista João, o discípulo de Jesus, escreve no Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1-5. Na verdade, eu amo o Evangelho de João, porque a maneira com que ele começa falando do nosso Jesus é tão maravilhosa e tão explicativa, e me faz entender quem Jesus é no mundo. Porque ele começa o seu Evangelho dizendo: no começo, aquele que é a palavra já existia. Ele está falando de Jesus. Ele estava com Deus, e ele era Deus. Desde o princípio a palavra estava com Deus, e por meio da palavra Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Vocês lembram o que diz em Gênesis, quando a criação começa? Como é que Deus cria toda a criação? O que ele faz? Ele estala os dedos, ele aponta, ele joga um pouquinho de terra? Não, a Bíblia diz que Deus disse: haja luz, e houve luz. Sabe que a mesma palavra que está lá no original é a mesma transliteração do original aqui, que basicamente Jesus é a força motora da criação. E quando Deus diz uma palavra, quando Deus diz haja, o verbo estava lá, porque João está dizendo que nada foi feito sem ele, e através dele todas as coisas existem. E João continua dizendo: a palavra, essa palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Jesus é a luz por excelência. Mas aí Jesus, em João, nos próximos capítulos, capítulo 8, como eu já disse, ele começa a dizer: ei povo, pessoal, amigos, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará nas trevas, mas terá a luz verdadeira. O que Jesus estava dizendo é: eu sou a lanterna que ilumina o caminho. Se vocês seguirem a luz que vocês estão vendo, vocês nunca andarão em treva, mas terão a vida eterna. Vocês nunca estarão sozinhos, vocês nunca estarão no escuro. E aí você pode pensar: não, mas para aí, só um pouquinho, vamos parar a coisa. O primeiro texto que nós lemos diz que nós somos a luz do mundo. E esse texto, Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta como a luz do mundo. Mas agora chegou a hora de que ele em breve não estará mais no meio dos seus seguidores. Ele diz: olha, eu sou a luz do mundo, mas a partir de agora vocês são a luz do mundo. Vocês são a luz para esse mundo. Agora Jesus está compartilhando a sua chama, a sua luz conosco. Em Mateus 5, no 14, ele diz: vocês são a luz do mundo. Vocês são as lanternas que iluminam o caminho das pessoas até mim. Multipliquem dessas luzes, falem para mais pessoas, ajam de forma diferente, sejam exemplos, falem palavras, falem vida, convidem para se encontrarem comigo, ensinem do meu amor, da minha graça. Ei, tirem as pessoas da escuridão, tirem as pessoas da morte, tirem as pessoas do luto, tirem as pessoas do desespero, do isolamento, da falta de propósito. Jesus termina dizendo: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Sabe, nesse texto, Jesus diz para que todos vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Tem duas palavras para dizer que alguma coisa é boa no grego, onde foi escrito esse texto. A primeira é agathos. Agathos basicamente significa alguma coisa boa, é a qualidade de alguma coisa. Isso é bom ou é ruim? Isso é bom. É uma qualidade simples e pura. É bom ou ruim? Sorvete é bom ou ruim? É bom. Chocolate é bom ou é ruim? É bom. Isso é bom, aquilo é ruim. Basicamente isso. E existe uma segunda palavra que é kalos. E kalos não é simplesmente alguma coisa que tem a qualidade de ser bom, mas também é alguma coisa que é linda e atraente. Adivinha só qual palavra Jesus escolheu aqui? Ele não escolheu agathos, simplesmente dizendo que é alguma coisa boa, simplesmente dizendo, fazendo diferença de bom ou ruim, de bons ou ruins. Jesus escolheu aqui kalos, que não é apenas bom ou ruim. Ele escolheu dizer que nós devemos fazer obras
que não são apenas boas, mas são lindas, são perfeitas e que atraem as pessoas, que chamam as pessoas para perto, sabe? As coisas boas que eu e você fazemos não são simplesmente boas, mas são atraentes por natureza, porque nós fazemos por Jesus, nós fazemos com Jesus e nós fazemos através de Jesus. Quando nós escolhemos viver a nossa vida através de Jesus, nós somos kalos. É belo, é lindo e é atraente. Nossas boas obras não devem ser apenas boas, mas também atraentes. As pessoas precisam se encantar com o nosso modo de viver, com o nosso modo de falar, com o nosso modo de agir. Nossas obras devem atrair atenção para Deus. E deixa eu te falar uma coisa: não confie em pessoas que fazem boas obras para atrair atenção para elas, porque isso é exatamente o oposto daquilo que Jesus estava pedindo. Deixa eu te falar uma coisa: existe um grande evangelista, um grande pregador conhecido como Moody. Moody conta que em um dos seus escritos, dos seus livros, que ele era professor de vários alunos de teologia, e os seus alunos estavam jovens, muito animados por aquilo que estavam vivendo em Deus, por viver uma fé transformadora, um avivamento que estava completamente mudando o lugar onde eles habitavam. E esses alunos, eles tiveram a ideia de ir para uma vigília, se juntar à noite para orar, para buscar Deus. E Deus se manifestou tanto neles, eles receberam tanto de Deus, que eles chegaram para o seu professor e disseram: professor, olha para nós, olha o que Deus está fazendo em nós, o nosso rosto está brilhando da presença de Deus. Animados, expectantes por aquilo que o professor ia dizer. E Moody vira para eles e diz: interessante, Moisés não sabia que o rosto dele estava brilhando. O grande Moisés, quando se encontrou com Deus, a presença de Deus fez o seu rosto brilhar tanto, mas Moisés não sabia disso. Moisés chega diante do povo e o povo começa a esconder a cara e pede: Moisés, por favor, cobre o teu rosto. E Moisés aí descobre que o rosto está brilhando. Não confie em pessoas que fazem boas ações, boas obras, boas palavras, boas maneiras, educados, para atrair atenção para eles. Nós não somos chamados para atrair atenção para nós. Nós somos lâmpadas de Jesus que automaticamente o mundo vai enxergar e não vai conseguir ignorar. Mas a nossa luz deve refletir a luz de Jesus. A nossa luz tem que chamar atenção para Ele. A nossa igreja tem que chamar a atenção dEle. A tua vida, a minha vida, a tua paternidade, o teu matrimônio, o teu trabalho, os teus estudos tem que chamar atenção para Jesus. Porque quando você chama a atenção para Jesus, Jesus pode encher cada vez mais a tua lâmpada de azeite, pode colocar baterias cada vez mais potentes na tua lanterna, pode colocar cada vez mais combustível na tua lâmpada. Jesus está disposto a encher e entregar liderança, a entregar governo, a entregar autoridade para pessoas que estão dispostas a brilhar a luz dele. Você quer transformação na sua vida? Deixa eu te falar uma coisa: seja primeiro transformado, primeiro cheio da luz de Jesus. E a partir do momento que você começa a compartilhar essa luz, você é transformado. Tiago 1,17 diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu não quero ser sombra inconstante, eu não quero ser sombra de nada, eu quero ser o reflexo da luz de Jesus nesse lugar. Quantos querem ser luz comigo? Eu não quero ser um farol, eu quero ser um farol apontando para o lugar certo, mostrando para as pessoas o caminho certo a seguir. Deixa eu te falar uma coisa: talvez você está pensando, ok, mas é a primeira vez que eu estou entrando numa igreja, eu nunca nem sequer tinha ouvido falar a respeito disso. Essa palavra, quem sabe, Will, não é muito mais para quem já é cristão. Não, essa palavra é a vida de Jesus concretizada nas nossas vidas. Essa palavra é aquilo que Jesus veio fazer por mim e por você. Porque nós estávamos na escuridão, porque nós nos colocamos na escuridão, nós decidimos nos afastar de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus não virou as costas e diz: ok, é isso que vocês querem, escuridão? Se ralem então, vivam na escuridão, eu não tenho mais nada a ver com isso, porque eu dei luz para vocês e vocês quiseram viver na escuridão. Deus não fez isso. Deus enviou o seu próprio filho Jesus para dizer: meu filho, nós vamos ter que fazer a coisa mais difícil de todas. E a coisa mais difícil de todas é mandar a tua luz lá para baixo,
é mandar: eu sou o pai das luzes, eu sou o teu pai, você é luz, você precisa iluminar, porque aquele povo está andando em escuridão, como disse o profeta Isaías, mas esse povo que está andando em escuridão verá uma grande luz que vai brilhar e iluminar todo o mundo. Jesus desceu à terra por amor a mim, por amor a você, para iluminar a sua vida. Will, você não sabe o tipo de vida que eu estou vivendo, você não sabe o tipo de escuridão que eu estou metido. Eu não preciso saber, o Pai das luzes sabe, e hoje Ele está te dando a oportunidade. Deixa eu brilhar na tua vida, deixa eu tirar essa escuridão, deixa eu ser as luzes que norteiam a tua vida, deixa eu te mostrar o caminho de vida. Talvez você entrou aqui hoje e você já está com os papéis prontos para o seu divórcio ser assinado na semana que vem. Deixa eu te falar uma coisa: Deus tem poder para transformar isso. Talvez você entrou aqui com um diagnóstico de uma doença que quem sabe não tem cura. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus tem luz suficiente para iluminar esse diagnóstico de escuridão. Talvez você entrou aqui com a dor de um luto recente, alguém na família, e você está vivendo dias de escuridão, e você está dizendo: a única coisa que eu preciso é um pouquinho, um pingo de luz, uma gota de luz. Jesus não vai te dar uma gota de luz hoje. Jesus vai invadir a tua vida com uma luz transformadora. Jesus vai transformar o luto em alegria. Mas isso é possível? Não faz nem sentido, mas a Bíblia fala que sim. Talvez você entrou aqui hoje sem futuro, olhando para frente dizendo: eu não tenho da onde ir, eu não tenho para onde ir, eu não tenho como resolver essa situação, eu não tenho como responder essas perguntas, eu não tenho como dar conta dessa pressão. Deixa eu te falar uma coisa: Jesus quer brilhar na tua vida hoje, hoje, hoje. A grande pergunta é: você quer continuar vivendo como uma sombra inconstante, que varia a qualquer movimento, a qualquer passada de pessoa? Você quer continuar tendo a sua vida, vivendo a sua vida como uma sombra que varia e muda o tempo todo? Qualquer coisa que passa na frente muda? Ou você quer ser uma luz que brilha e dissipa qualquer treva e dissipa qualquer escuridão? Ou você quer ser um farol para encaminhar as pessoas para o lugar certo? Eu quero ser a luz de Jesus refletida. Nessa manhã nós temos a oportunidade de selar um compromisso com Jesus e dizer: Jesus, eu quero ser essa luz, eu quero essa luz dentro de mim, eu quero ser essa luz para os outros, eu quero a minha vida completamente transformada, eu quero fazer a diferença. Quantos querem isso comigo? Amém? Será que nós podemos ficar em pé?